Benção. Gente, eu quero agora usar essa próxima hora para conversar com vocês algumas coisas que eu acredito que são pertinentes dentro do tema Igreja para a Cidade. Eu acho que é mais uma introdução e é mais uma conversa. Eu sou alguém que tem um ministério de ensino também. Eu acho que todo pastor tem que ser mestre e todo mestre tem que ser pastor. Ok? Como Efésios 4:11 diz, pastores mestres, né? Pastores doutores. Mas hoje eu não vou ensinar no sentido de ser tão robusto aqui no texto bíblico. Eu quero mais compartilhar e conversar com vocês algumas impressões do meu coração, naturalmente, a partir das Escrituras. Naturalmente, eu acredito que são impressões da parte do Senhor e não são apenas do meu homem interior. Uma das coisas que eu tenho aproveitado andando o país todo e outras nações, como eu mencionei, é de sempre que eu estou numa região, eu dedico tempo não apenas para falar aos irmãos, mas também para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem falado à igreja daquela região. Então, cada lugar que eu vou, eu compartilho com os irmãos aquilo que eu entendo que o Espírito Santo está compartilhando, e eu escuto muitos irmãos dizerem, nós temos escutado a mesma coisa aqui da parte do Senhor. Então, a partir dessa segurança das Escrituras e do testemunho da igreja em várias regiões, eu acredito que o que a gente vai conversar aqui realmente é uma pauta do Espírito Santo para os nossos dias, amém? Para isso eu quero ler 2 versículos bíblicos, e de novo, já vou aqui me justificar, eu amo expor a Escritura, apenas o texto bíblico, mas hoje eu vou numa ordem aqui um pouco mais temática. Gálatas capítulo 1, para a gente começar. Eu acho que a gente vai projetar o texto, versículo 15 e 16. Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve, é uma conexão, revelar seu filho em... Leiam para mim essa sentença, desde o começo. Para que eu o pregasse entre os gentios. Ok? Então, essa primeira sentença, revelar seu filho em mim. Agora vamos a Gálatas 4, mesmo texto de Paulo, a mesma igreja, e o verso 19. Gálatas 4, 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo, leiam comigo, formado em vós. Até ser Cristo formado em vós. Amém. Vocês oraram por mim, eu quero orar por vocês. Curva a sua cabeça. Pai, te damos graças uma vez nessa manhã. Senhor, exaltamos o seu nome por Cristo Jesus, seu Filho soberano, oferta e propiciação pelos nossos pecados. Nós declaramos que não nos falta nada, pois a obra da redenção é completa, de maneira que nós estamos plenamente satisfeitos na pessoa e na obra redentora realizada pelo seu Filho. Eu quero erguer o nome de Cristo Jesus mais alto do que qualquer outro nome, Senhor, nesta noite, sobre os céus da cidade de Ribeirão Preto. Eu quero te pedir, Pai, ainda que você nos presenteie aqui e agora com o espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do entendimento de cada um de nós, a fim de que possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Te peço ainda, Pai, que você faça cessar as muitas distrações e inquietações da nossa alma, a começar pela minha, a fim de que possamos absorver a instrução do seu Espírito, mediante a sua palavra, diante do testemunho da tua igreja em tantos lugares. E Pai, que tudo aqui seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Nós oramos assim, no precioso nome de Jesus, e quem crê diga amém. Então, gente, nessa inclinação de pensarmos uma igreja para a cidade, esse é um tema, uma sentença que há alguns anos eu falo, né, de transicionarmos de uma igreja na cidade apenas e nos tornarmos
igrejas para as cidades onde estamos reunidos. Há muitas coisas que nós podemos pensar no desafio, assim por dizer, de pregarmos o Evangelho na pós-modernidade. Esse tem sido um tema que eu tenho falado bastante. Eu trato aqui no livro dos desafios de pregarmos o Evangelho em uma geração relativista. Mas a inclinação do meu coração não está tanto para falar da missão da igreja, mas sim da vocação da mesma. E talvez nós tenhamos um pouco de dificuldade de entender a distinção entre vocação e missão. E basicamente, a missão é aquilo que nós somos comissionados para fazer, mas vocação é aquilo que somos chamados para nos tornar. Então, de fato, nós temos uma missão, e essa missão é muito clara, é central por todo o Novo Testamento. A igreja é monotemática, ela tem um único tema: o Evangelho. O nascimento da igreja se dá no dia de Pentecostes, no derramar do Espírito. E a maravilha que ocorre em Pentecostes, registrada em Atos 2, meus irmãos, é que homens de todas as tribos, línguas, povos e nações estavam reunidos em Israel, e ao cair o Espírito de Deus sobre os discípulos do Cordeiro, eles começam a falar de acordo com o Espírito Santo, segundo diz a Escritura, conforme o Espírito Santo os capacitava a fazer. Você lembra daquele episódio de línguas como que de fogo repartidas, pousando sobre cada um deles? O texto disse: sobre cada um deles. E nós tendemos a pensar que essas línguas, elas são algum tipo de linguagem incompreensível. Mas na realidade o texto bíblico diz que essas línguas eram compreensíveis. E daí a maravilha e uma grande colheita de redimidos para Deus. Especialmente 3.000 pessoas creem na pregação dos apóstolos naquele dia. E a maravilha diz Atos 2:12, que eles ouviam as grandezas de Deus em seu próprio idioma. Eles começam a redarguir uns aos outros e dizer: poxa, não somos homens das partes de Cirene, de Creta, da Mesopotâmia, e começam a mencionar tantas regiões do mundo, mas cada um ouvia as grandezas de Deus, ou seja, o Evangelho, em seu próprio idioma. Então, isso é o nascimento da igreja. Nós descobrimos que a função principal do Espírito Santo sobre a igreja é capacitar a igreja para traduzir o Evangelho para a língua dos homens do seu tempo. Amém? Então, não é falar em línguas incompreensíveis, pelo contrário, é falar uma linguagem que faça sentido para o seu tempo. Então esse é um grande desafio que está posto para nós, entendermos a cabeça dos pós-modernistas. Eu não vou entrar nesse assunto aqui hoje. Esse é o assunto da missão. Eu vou gastar ali um capítulo inteiro falando sobre essa missão da igreja em meio à pós-modernidade, ou para aqueles que entendem um pouquinho dos termos, como o sociólogo Zygmunt Bauman disse, modernidade líquida. Ou seja, essa geração não tem forma nenhuma. O líquido não tem forma nenhuma, ele se adequa ao recipiente onde ele está inserido. Então a nossa geração não tem absoluto nenhum, ela é o que o contexto manda. Quem está me entendendo, levanta a mão e diga assim. Então imagina você pregar uma mensagem absoluta, que é o Evangelho, ou aquilo que a boa teologia chama de metanarrativa. A Bíblia está contando uma história, e essa é a história de Deus. A Bíblia não é sobre você, aleluia, glória a Deus. Deus não tem nenhum compromisso em realizar nenhum dos seus sonhos, aleluia, glória a Deus. Deus tem um único soberano propósito, é de tornar Cristo Jesus o elo que dá sentido a todas as coisas, quer celestiais, quer terrenas. Efésios 1:10. O resto que você escuta é baboseira e falácia coaching. A Bíblia não ensina isso. Glória a Deus? Glória a Deus. Então tá bom. Mas isso a gente fala outro dia, que hoje eu estou querido. Então, nós precisamos entender que a história da Bíblia
A gente pode dizer, olha só, vamos lá, já que o time de mídia é rápido, 1:10 de Efésios 1:10. Olha só para reforçar o que eu estou falando. Lembra que eu falei que eu vou aqui compartilhar alguns insights a partir do pensamento da Escritura, tá bom? Olha só, o propósito de Deus, pode ser o 9, para ficar mais fácil ainda, você não ter dúvida. Olha só, desvendando-nos o mistério da sua. Então Paulo está dizendo o seguinte: a vontade de Deus já é algo revelado, amém? Então você para de orar para entender a vontade de Deus, glória a Deus. Que esse é o tipo de oração que não é bíblica. Você não tem que orar para entender a vontade de Deus. Você tem que ler as Escrituras sobre a iluminação do Espírito Santo para entender a vontade de Deus e orar para que Deus te ajude a se submeter a ela. Glória a Deus. Amém? Então, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, o desejo mais íntimo do Deus Trino, que propusera em Cristo. Essa coisa é muito doida. O Pai, o Filho e o Espírito entraram em conselho e eles chegaram a um acordo, que o soberano propósito deles seria, olha só, verso 10, convergir nele, em Cristo, reunir em Cristo, ao redor de Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então o supremo propósito de Deus não é realizar seus sonhos, é fazer com que cada átomo do universo criado e cada coisa celestial não criada encontre sentido exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, disse um profeta que já partiu para o Senhor, chamado T. Austin Sparks, que chegará o dia onde cada átomo do universo criado revelará a glória de Jesus Cristo, de maneira que será impossível olhar para qualquer coisa criada ou para alguém sem que seja visto Jesus Cristo ressuscitado. Esse é o propósito de Deus, tornar o seu Filho o centro de todas as coisas, quer celestiais, quer terrenas. Amém? E a missão da igreja é contar essa história. Essa história tem 4 grandes movimentos: criação, queda, redenção, consumação. Diga comigo: criação, queda, redenção, consumação. Deus criou todas as coisas belas, perfeitas e harmônicas. Eu explico isso aqui na literatura. O homem entrou em rebeldia, queda, criação, queda. A queda afetou toda a ordem criada. Deus entrou na história na pessoa do seu Filho, redenção. E agora a igreja anuncia tempos de consumação, onde Deus fará com que tudo venha a convergir na pessoa e na obra do seu Filho. Amém? Criação, queda, redenção, consumação. Então, isso é chamado, gente, de metanarrativa. Ou seja, uma narrativa meta. Inclusive, né, aquela grande empresa de internet mudou o nome, né, para Meta. Está ligado nisso, né? Porque meta é abrangente, é total, é absoluto. Então, metanarrativa é a narrativa absoluta que conta a história do jeito de Deus. Presta atenção. Mas nós vivemos num tempo chamado de pós-modernidade, que é basicamente definido por pessoas que são incrédulas quanto a qualquer tipo de metanarrativa. Traduz, Leandro: pessoas que não acreditam em verdade absoluta. Isso é pós-modernidade. O tempo que você vive e o tempo que eu vivo. Então, nós somos pós-modernos no que diz respeito a estarmos aqui no mundo nesse tempo. Mas nós não podemos ser pós-modernistas, o que significaria viver a partir dos valores dessa época relativista. Quem me entende, sacode a mão e diz sim. Ok? Então, os pós-modernistas são incrédulos quanto a qualquer metanarrativa por causa de uma série de eventos históricos e parte disso por causa do pecado da igreja cometido na história. Todas as vezes que a igreja quer estabelecer o reino de Deus, ela comete equívocos, porque a igreja não é chamada a estabelecer o reino de Deus. A igreja está chamada a comunicar, a testemunhar o reino de Deus. Glória a Deus. Então esse erro
Assim, historicamente, desde a fusão entre o césaropapismo, o casamento da igreja com o Estado, isso aí está sempre acontecendo. Nas eleições passadas aconteceu de novo. É o pecado que a gente insiste. Mas eu estou bonzinho, né? Não quero deixar o PECO numa situação muito difícil, na primeira vez que eu vim aqui. Então eu vou fingir que a gente não fez aquela patifaria que fez nas eleições, dizendo que Deus tinha escolhido um cara que inclusive perdeu. Então o diabo ganhou e agora a gente não sabe explicar. Mas finge que eu não falei isso, né? Finge que eu não falei isso, é sua cabeça que está muito cansado, sexta-feira, a semana toda. Voltando ao ponto, só há um rei, que é o Cristo de Deus, amém? Olha só que coisa bonita passando ali, gente. Aí, viu? Esse pós-moderno, negócio bem livre lá. Então, voltando aqui ao ponto, o Espírito Santo sempre capacita o povo de Deus, presta atenção, a traduzir, não adaptar, não atualizar, mas a traduzir o Evangelho para a língua dos homens do seu tempo. Quem me entende? Isso aconteceu quando o Espírito cai em Atos a primeira vez, eles começam a pregar as grandezas de Deus na língua dos homens do seu tempo. O problema de nos tornarmos uma igreja para a cidade é que a gente falou tanto tempo na língua dos anjos, que desaprendemos como falar na língua dos homens. Então esse é o ponto que a gente teria que hoje desenvolver e pensar no desafio da missão. Porque quando você chega num pós-modernista e diz para ele, olha, isso aqui é pecado, é transgressão. Aí a pessoa pergunta, mas por quê? Daí você vai dizer, porque a Bíblia diz. Daí ele vai dizer, mas papel aceita tudo. Quem já ouviu essa frase? Você vai dizer, não, mas é que é a verdade. Daí ele vai dizer, verdade para você, não para mim. Quem está me entendendo? Porque isso é ser pós-moderno. O que o pós-moderno faz? Ele não crê na verdade? Não, ele crê na verdade. Não tem como se viver sem crer em verdade. Na verdade, quem tentou não crer em verdade, como os nihilistas, os discípulos de Friedrich Nietzsche, já ouviu esse nomezinho por aí, né? Coisinha que tem que estudar no Enem. O tardo Nietzsche, ele estabeleceu uma filosofia de vida, que é o nihilismo, né? Que vem do latim nihil, que significa nada. Tipo assim, não acredita em nada. O Nietzsche ficou louco, terminou 11 anos num sanatório e ninguém conta isso para você na faculdade. Porque o Nietzsche negou até que ele existia. Ele chegou a dizer, eu sou uma projeção falsa da minha mente. Eu não existo. É um negócio maluco. Aí o cara morreu, ficou biruta. Então, os pós-modernos sabem que o nihilismo é a filosofia do suicídio. Inclusive, a gente hoje estava conversando no podcast, né, sobre alguns dos nossos falsos heróis da época sem Cristo. E quando você olha para a minha geração, eu estou beirando 42 já, né? Eu sei, tem um cara de 26, mas eu tenho 40, vou fazer 42 já, gente. E estou jogando igual o Ronaldo Fenômeno, eu falei, quando voltou para o Corinthians. Você olha para mim, você vê, cara gordão só fala, mas se a bola cair no pé, a habilidade nunca sai do cara, gente, glória a Deus. O cara até não tem mais, pastor, o cara não tem mais o corpo, mas a habilidade está comigo, é uma coisa, eu queria que ela saísse, mas não sai, é um negócio. Então, voltando aqui, rapaz, o nosso desafio é entender essa geração desafiadora que a gente está. Então, aí, os nossos antigos heróis da minha geração, eles eram nihilistas. Assim, eu posso listar um monte de nomes: Bon Scott, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison de The Doors. E aí, se você vem para o Brasil, a gente está falando de Chorão, a gente está falando de uma galera de Renato Manfredini, russo, vocalista de Legião Urbana. Eles tinham uma filosofia de mundo nihilista, tipo assim, não há nenhum sentido de estarmos aqui, existir é um absurdo. Então eles tiraram a própria vida. Aí houve uma atualização do nihilismo, que é chamado de existencialismo, que é um tipo de nihilismo também, assim. Eu não creio em muita coisa, mas creio que eu estou aqui para ser livre. E para ser livre eu tenho que experimentar tudo que for possível. É a filosofia do nosso tempo, ela chama, na academia, existencialismo. É uma discussão para outra hora, no livro eu explico. Então você vai pregar o evangelho para pessoas que não creem em absolutos. Ela vai dizer, é verdade para você, não para mim. Os pós-modernos fizeram o seguinte com a verdade. Tem verdade? Tem, a sua.
É a sua verdade. Essa é a minha verdade, não vê? E essa é a sua verdade. Não tem uma verdade que seja meta, que seja absoluta para todo mundo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Quem aqui crê que essa aqui é a verdade absoluta? Levanta a mão e diz amém. Responde para mim porque você despreza esse livro todos os dias e troca ele pelo seu smartphone. Eu vou dizer por quê. Porque você sofre de algum problema muito grave na cabeça, só pode ser. Inclusive depois a Flávia vai atender alguns de vocês precisarem aqui no consultório dela. Não, porque veja bem, vou perguntar de novo, quem crê que esse livro aqui é inspirado por Deus e ele conta a história do jeito de Deus, diga amém. Por que você despreza todos os dias? Porque você é frio, preguiçoso, negligente, e é essa a razão de você viver deprimido. Você não conhece a verdade revelada de Deus. É mais fácil dizer que eu sou chato e arrogante do que se arrepender, né? Amém, gente? Glória a Deus. Posso começar a pregar agora? Então é o seguinte, olha aí, ó, o inimigo está furioso. Se levantar aqui, começa a orar as intercessão. Inclusive eu vou falar de intercessão um pouquinho. Então, nosso desafio é entender a mente dos homens do nosso tempo e traduzir o evangelho para eles. Isso é igreja para a cidade. Mas ninguém pode dar aquilo que não tem. Vou dizer de novo. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu li 2 textos com vocês. O primeiro, quando Paulo está escrevendo aos santos da Galácia, num tom de repreensão, que é inclusive a sua carta com o maior tom de repreensão, Paulo disse: aprove a Deus revelar seu Filho em... Vocês leram para mim, em mim. Gálatas 1,16, aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Aí depois, escrevendo aos Gálatas e os exortando a serem uma igreja que alcança a vontade de Deus, ele diz: de novo eu tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha só, porque Cristo foi revelado em mim, eu posso, por intermédio do meu ministério, trabalhar para que Cristo seja formado em... Mas ninguém pode dar aquilo que não tem. E o nosso problema não é tão somente que o mundo rejeita Cristo, é que nós não temos o que dar. Por isso a gente está sempre pensando em estética, em estrutura, a gente está pensando em igreja do jeito que essa era pensa entretenimento. Então a gente está pensando em oferecer o quê? Boa música. Mas vou te falar, se eu quiser boa música, não é na igreja que eu vou. Em outras épocas poderia. Se a gente conhecesse a história da igreja, Johann Sebastian Bach, né, soubesse do calibre cultural que a igreja de Jesus tem na história, maravilhoso. Mas nos nossos dias... E a gente está tentando o quê? A gente está tentando oferecer estética, tudo que na verdade a gente importa do que já tem lá. E o problema não é isso, mas o ponto é que já tem isso lá fora. Quem está me entendendo? A gente precisa oferecer o bom e velho evangelho glorioso de Jesus Cristo. Então Paulo fala aos romanos, e eu cito isso aqui, ele diz o seguinte: como ouvirão se não há quem? E depois ele até diz: e como pregarão se não forem enviados? Mas eu parafraseei Paulo dizendo assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E o que pregarão se não conhecem a mensagem? Que o nosso problema é esse. A gente não conhece o evangelho. Que a gente quer comunicar com as pessoas, mas a gente não conhece o evangelho. E a prova que a gente não conhece o evangelho é a maneira que a gente se comporta e vive. Quem está me entendendo? Diga amém. Então, Cristo está formado em você. O nosso grande ponto é entender o seguinte: a vocação da igreja
está mais relacionada àquilo que ela precisa se tornar do que aquilo que ela precisa fazer. Então não é o que nós estamos fazendo ou o quanto estamos fazendo, é o quanto Cristo já foi formado em você e em mim. O quanto de Cristo, de realidade espiritual já há em nós. Que a gente é bom de estética, a gente é bom de estrutura, a gente é bom de retórica, mas nós somos carentes de densidade espiritual, de realidade espiritual. É por isso que cada vez mais a nossa mensagem e o nosso sermão se torna obsoleto. Perceba que os pós-modernistas, eles visitam os nossos templos, mas eles não encontram densidade espiritual. A gente é carente, a gente é raquítico, espiritualmente falando. Estou falando de você. E você sabe que é você. Você não lê, não ora a Bíblia, não ama a Deus. Mas você jura, você estava cantando aqui que ama a Deus. Mas é migué. Você passa mais tempo na sua rede social do que com as Escrituras. Como é que você pode dizer que ama a Deus? Mas está tudo bem, você pode se arrepender hoje e confessar Jesus como seu Senhor. Ah não, mas eu estou na igreja há 10 anos. E o que isso significa? Presta atenção. A igreja que vai tocar Ribeirão Preto não é aquela que você está indo, é aquela que você está se tornando. Deu para entender, irmão? A igreja que vai tocar o Brasil não é aquela que você frequenta, é aquela que você está se tornando. E está aqui o nosso desafio. Então é verdade, a gente precisa falar de igrejas para a cidade, mas primeiro a gente precisa saber o que é ser igreja aos olhos de Deus. E por mais que isso aqui possa parecer muito caótico, gente, assim, e depressivo, não é. Eu tenho mais do que esperança de que a igreja será gloriosa. Eu tenho certeza, porque é o que as Escrituras me dizem. E é só por ter certeza que, por exemplo, eu estou aqui hoje e todas as semanas eu deixo o meu lar para servir outras expressões do corpo de Cristo, minha família de fé. Mas o trabalho é muito grande. Tem muito trabalho a ser feito, gente. E aí o ponto é o seguinte: a gente reúne em conferência e esquece o que é uma conferência. Conferência é um encontro para conferir. Conferir o quê? Qual é a pauta do Espírito Santo? Qual é o peso do coração de Deus para o nosso tempo? E a gente faz tudo, canta, prega, ora, convida a banda, convida o pregador, só não confere coisas espirituais com pessoas espirituais, como Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 2,13. Então um tempo como esse é muito bom, inclusive para nós é uma denúncia, e aí os irmãos me perdoem, porque alguns irmãos podem estar pensando assim: poxa, mas esse irmão chegou aqui e já está falando muito duro, eu nem conheço ele. Meu querido, eu sou seu irmão em Cristo, não me importa que você não me conhece. Paulo, inclusive, escrevendo aos santos da igreja de Corinto, diz assim: ninguém mais conhecemos segundo a carne, nossa comunhão não se dá porque a gente se conhece segundo a carne, porque a gente reúne no prédio que tem a mesma placa. Se placa fosse bom, não ficava para o lado de fora, gente. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu vim aqui para poder encorajá-los, ainda que caiba aqui doses de exortação. Mas eu acho que isso aí, senão não vale a pena a gente reunir aqui para eu dizer que vocês são incríveis. Não, vocês não são incríveis, vocês são uma piada. Glória a Deus, irmão. Estou falando alguma mentira aqui? Quem é uma piada aqui? Levanta a mão, olha lá, pastor. Ah, levantou 6 mãos, mas é mais se eu perguntar de novo. Quem é que vive um cristianismo medíocre? É difícil levantar a mão, né? Porque se eu perguntasse: quem aqui crê que vai experimentar os seus sonhos deste ano ainda? Ah, o bagulho entortava, o bagulho bloqueava. A grande pergunta é: por que está vazio esse prédio aqui? Porque não tem a banda famosa que a gente gosta. Chama a banda famosa que a gente gosta para ver se não fica nego pendurado na janela aqui. Porque a gente é o quê? Nós somos
muito experienciais, a gente quer sentir. A gente não quer educação pedagógica. Olha só, Tito, capítulo 2, fugiu o texto bíblico. Tito, capítulo 2, olha o que as escrituras dizem a nós aqui. Deixa eu conferir o texto. Tito 2, 11. Amém? Tudo bem até aqui, gente? Fica chateado comigo, não faz disso aqui uma briga carnal, tá bom? Não é eu contra vocês, é Deus contra nós. Aleluia? Fica tranquilo que eu sou lúcido, eu sou pastor de igreja há 22 anos. Eu não sou um itinerante passeando por aí, sacando um sermãozinho legal. Não, fica tranquilo. O primeiro itinerante da Bíblia é o Satanás, irmão. Jó capítulo 1 estava rodeando a terra e passeando por ela. Eu estou enviado pela minha igreja local para servir vocês, ok? E não é por falta de trabalho, é por amor a esses irmãos que eu tenho visto Jesus neles. Glória a Deus. Então olha só, porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Olha o verso 12, leiam comigo, lê lá. Olha só, a primeira verdade sobre a graça de Deus, ela é pedagógica. Ela nos ensina a viver nessa era impiedosa. Só que a gente não quer pedagogia, a gente quer sentir. Eu quero sentir a graça, querido. A graça não é para você sentir, a graça é para te educar. E se depender de sentir, irmão, uma hora você pula embaixo de um ônibus. Que eu não sei de você, mas eu estou 23 anos andando com Jesus assim, e tem longos períodos da minha vida que eu não sinto é nada, eu só ando por fé. Glória a Deus. Alguém quer ver, pastor, irmão? Eu sinto é ódio. Isso eu sinto constantemente, de mim e de vocês. Isso é uma coisa constante assim na minha vida. Então, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, seculares, desta era pós-modernista, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Irmão, sabe o que a gente carece? De uma boa dose de sensatez. E sabe por que a gente não tem sensatez? Porque a gente foge de exortação e admoestação. A gente quer sentir, canta mais uma musiquinha, estou todo arrupiado. E eu não estou dizendo que isso é ruim em si mesmo, querido. Preste atenção, a Escritura diz que nós temos que amar a Deus com toda força, alma. Então a gente sente, a gente arrupia, tá tudo bem. Só que a gente só arrupia. Os nossos cultos são totalmente experience. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Segurança aí, vai colocando um de cada lado aí já. Pois no final ali eu vou chamar o profeta Fábio ali, ó, o cabelo do homem ali, ó, o barbão. Profeta Fábio de Sertãozinho. É um mistério. É desenrolar o rolo. A gente precisa de sensatez, gente. De novo, olha para mim, não é vocês. Eu estou dizendo nós precisamos de sensatez. De lucidez, sabe por quê? Que a gente está embriagado com toda essa loucura que acontece nos nossos dias. A gente está extremamente sensitivo, epidérmico. Eu não senti nada. Sinta a raiva de você mesmo, talvez já comece ajudando. Sinta a vergonha do seu procedimento medíocre, raso. Aí Deus vai ficar feliz. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Já tem uns irmãos baixando a cabeça, tipo assim, dizendo, ixi, hoje o couro vai comer. Glória a Deus, gente. Eu até esqueci de falar para os irmãos, e isso é até injusto da minha parte, né? Que eu preciso sempre começar falando isso. No púlpito eu não tenho amigos e nem parentes. Eu tenho um Senhor a quem eu vou dar conta. Não uma e nem 10. Eu desci do púlpito e a minha esposa, que me suporta, que me tolera, mulher de Deus, olhou para mim e falou assim, você pegou muito duro hoje. Eu disse, então toma água que desce mais fácil. Aí depois em casa que eu volto a ser marido dela, eu apanho. Mas enquanto eu sou profeta de Jesus, não tem. Daí entra no carro e começa a grande tribulação, né? Os primeiros 3 anos e meio, as 7 taças, aquela coisa toda. Quem está me entendendo aqui, amém? Então você saia do celular, por favor.
Pelo menos enquanto eu falo. Se é que você consegue. Aleluia. Glória a Deus. Então, a gente precisa ser educado pela graça de Deus, irmão. Entender o seguinte, vou dizer de novo, a igreja que vai tocar as nossas cidades, não é aquela que você está indo, é aquela que você está se tornando, por intermédio de um processo. E a gente entendeu o seguinte, gente, presta atenção, evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Agora nós vamos ter uma conferência e as coisas vão mudar. Não vão mudar. Não que Deus não possa fazer do jeito dele. Ele pode escolher um dia específico para, tocar-nos profundamente, renovar nossa mente. Glória a Deus, graças a Deus que Deus faz isso. Só que essa nossa expectativa é equivocada. Não vamos fazer um evento aqui agora. Quê? Como assim, gente? Deus trabalha por intermédio de processos. O próprio Paulo diz, a gente falou disso no podcast hoje, o processo de santificação, a santificação nunca será plena nessa vida, porque falar de plenitude de santificação é moralismo, e aí coloca um fardo na igreja que ninguém suporta, porque a santificação nunca vai ser plena nessa vida, contudo, ela tem que ser crescente. Paulo diz que nós estamos sendo transformados de glória em uma glória que está aumentando, 2 Coríntios 3:18. Então a santificação tem que estar aumentando na nossa vida, mas ela não vai ser plena nessa vida não, só no retorno glorioso de Jesus. Então antes de a gente pensar em missão, a gente precisa pensar em vocação, e a vocação trata da esperança. Paulo, quando ora aos Efésios, diz que eles conheçam a real esperança da vocação para a qual você os chamou, Efésios 1:17-18. Qual é a esperança da igreja, gente? A esperança da igreja é morar no céu. Amém? Não. E é esse um dos principais equívocos que nós temos, porque a gente está aqui numa postura passiva, e a gente pensa que um dia Jesus vai nos tirar daqui, essa mentalidade escapista. A gente fica transitando, No livro eu explico um pouquinho sobre isso, sobre duas visões escatológicas equivocadas. O primeiro equívoco é essa coisa, a gente vai sair daqui, isso aqui vai se tornar o reino do Satanás, o PT vai ficar para sempre no poder, como se antes não fosse o capeta que estava governando o Brasil. Só trocou de diabo, aleluia, que nossa esperança é o Cristo de Deus. O ungido de Deus é Jesus. Já leu isso na Bíblia, O Messias de Deus é Cristo. Aleluia. Então, os irmãos não vão pensando que eu sou, dos vermelhinhos também. Eu estou em Cristo. Glória a Deus. E também não vai pensando que eu sou alienado politicamente, que não é isso. Eu também procuro tentar falar como é que a gente pode olhar para a história da igreja e fazer política do jeito menos danoso possível, que não é como a gente vem fazendo. Glória a Deus, Que Deus venceu a igreja na última eleição para ensinar para ela algumas coisas que eu temo que ela não esteja entendendo. Mas está tudo bem, a gente fala disso outro dia. Então, o que eu estava dizendo mesmo? Não era isso. O que eu estava falando, gente? Desculpa. Isso, obrigado, gente. Desculpa. Então, olha só. Ou a nossa esperança é muito escapista, a gente quer sair daqui, quer deixar isso aqui para Satanás, ou o outro extremo é que ela é muito triunfalista. A gente quer estabelecer o reino de Deus, e a Bíblia não fala isso. Então é nem escapista, nem triunfalista, é entender a esperança correta da igreja. E a esperança da igreja passa primeiro por aquilo que ela vai se tornar. E só aquilo que ela faz a partir do que está se tornando pertence ao reino de Deus. Entende? O que permanece é tudo aquilo que nós fizemos a partir daquilo que estamos nos tornando. Dito de outra forma, escuta, presta atenção nisso. Seu ministério, porque todo cristão tem um ministério, porque ministério é trabalho, irmão. Vamos parar de achar que isso tem a ver com plataforma, tá bom? Foi Spurgeon que disse, ou você é um missionário ou um impostor, um dos dois. Não tem nenhum membro do corpo de Cristo chamado o ócio, a contemplação perene. Não.
Então, o seu ministério não começa quando você passa a fazer alguma coisa para Deus. Ele começa quando Deus passa a fazer alguma coisa em você. O que Deus está fazendo em você? Que estação você está na sua caminhada com o Senhor? Quais são as palavras das Escrituras que o Espírito Santo tem iluminado no seu coração? Eu não estou falando dos vídeos do YouTube que você assiste dos seus pregadores favoritos. Eu não estou falando de quantos cultos você tem frequentado. Eu estou falando quais palavras do sagrado livro o Espírito de Deus, no seu momento, tem ministrado no seu coração e tem falado com você. Porque o seu ministério não começa quando você passa a fazer uma coisa para Deus. Começa quando Deus passa a fazer uma coisa em você. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Glória a Deus. Então, antes de sermos uma igreja para a cidade, precisamos ser igreja, que é o povo que Deus fez alguma coisa neles. Isso é igreja. O povo que anda com o seu Deus, o povo redimido, o povo de coração regenerado, o povo de um novo coração, como Ezequiel 37, 24 a 27, o povo de um novo espírito, o povo que considera os outros superiores a si mesmo, o povo que há neles o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, Filipenses 2,5. O povo que demonstra o poder, não do jeito que esse mundo mostra poder, mas por intermédio do sacrifício. Um exemplo, quando a gente pensa em vocação, em missão da igreja, missão aqui para a gente manter a distinção, missão o que precisamos fazer, vocação o que precisamos nos tornar. Quando a gente pensa em missão da igreja, a gente já pensa que está faltando é poder. Não está faltando poder para nós, está faltando entrega. Porque o maior nível de demonstração do poder de Deus, ouça, foi um homem pelado e sozinho numa cruz. Quando Deus quis mostrar o poder dele mesmo, ele falou: agora vocês me irritaram. Eu já desci em monte, eu já tremi em monte, eu já abri mar, eu já parei sol, mas agora eu vou mostrar o meu poder. Seu filho, nu, crucificado, sozinho. Aí Paulo diz, publicamente, Colossenses 2,14, triunfou sobre todos os poderes e principados, não somente desta era, mas da vindoura. Então Deus não mostra poder do jeito que a gente encara poder. A gente acha que está faltando voto. Não, a gente tinha que conseguir mais gente para votar. Inclusive tem gente que diz que eu sou culpado dos vermelhinhos ter voltado. Porque durante a igreja, eu não tenho toda essa moral, mas só o povo que me conhece, tá, gente? Durante a eleição eu estava dizendo, parem de idolatrar o bezerro de ouro, parem de envergonhar o evangelho de Jesus, votem com sabedoria, pensem político, votem no menos pior, está tudo bem, não sejam cabos eleitorais, nós somos embaixadores de Cristo, não cabos eleitorais. Aí tudo que eu ouvia é esquerdopata, deve ser eu falei, eu chuto com a esquerda também, é verdade, chuto com as duas. Glória a Deus. Então o ponto não é esse, é que a gente não entende como Deus demonstra poder. Então aí é o seguinte, quando Jesus, por exemplo, está no Getsemane, tudo isso a gente está falando da natureza da igreja, da vocação, não da missão dela. Os discípulos estão tudo ali reunidos, crendo que Jesus é o Messias, até aqui está tudo bem. Não, esse cara é o Filho de Deus. Aí o Pedro fala para ele assim, ele fala, Pedro, você vai me largar na primeira que apertar, você se arrega. Que é isso, Jesus? Estou com você até o fim. Aí ele já catou uma espada, né? Pegou a espada e foram para o Getsemane. Jesus ali na intercessão, você está ligado e tal. Os caras tirando um soninho. Chega o povo lá do Sinédrio, os soldados e tal. Aí Jesus diz, a quem vocês procuram? Aí o cara diz, a Jesus de Nazaré. Então ele diz, eu sou. O que acontece? Quem que lembra o que acontece? Não, antes disso. Desculpa, eu não entendi.
Não, isso é depois. Judas dá o beijo, ele fala, quem que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré disse, eu sou. O que acontece? Ó, só o mano falou ali, fala mano alto para eles entenderem. Só João, o evangelista, Mateus, Marcos e Lucas não falam isso, mas João diz que o seguinte, quando Jesus disse, eu sou, te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa? Eu sou? I am. Tipo lá com o faraó, você lembra? Mas eu digo que quem me mandou, diga que o que sou. Tipo assim, eu sou, né? Aí Jesus quando diz, eu sou, presta atenção, olha aqui para mim. Cai todos os soldados no chão. Aí o que Pedro faz? O Pedro carnal, bolsonarista, quer dizer, eu não disse isso. O Pedro pensa assim, ó, vai ser muito mais fácil do que eu pensava estabelecer o reino. Porque Jesus só falou quem ele é, caiu todo mundo no chão, sacou a espada e deu-lhe. Pim! Ia dar no pescoço do Marco, né? Mas o Pedro era tão ruim, né, como nós, tentando ajudar Deus com a nossa arma carnal. Por quê? Porque a pressão sempre revela a arma carnal que a gente tem escondida. Entendeu? Porque ninguém aqui se preocupava com a causa dos homoafetivos. Mas agora que a gente está com medo que eles cheguem nas nossas igrejinhas confortáveis, agora a gente quer fazer alguma coisa. Não é porque você ama essas pessoas, é porque você as odeia e quer mantê-las longe. Porque está cheio de crente aqui que é contra o aborto, mas não tem nenhum envolvimento com a causa da adoção. Glória a Deus. Uma família entre nós, Carlos, acabou de receber 3 crianças. Negócio assim maravilhoso. A cultura da adoção está crescendo na nossa igreja local. Já tem outras. 3 numa pancada. Bem, sem falarmos nada, a igreja se reuniu e fez uma festa de recepção. Ô irmão, que alegria que eu tenho de entrar numa igreja que está entendendo o evangelho, que não é perfeita, que tem todos os problemas que aqui tem, mas que tem evangelho no púlpito que traz sensatez para as pessoas. Então a igreja se reuniu, não os presbíteros, não foi ordem nossa, e decidiram que a igreja vai acompanhar o crescimento dessas crianças até a maioridade. Isso é evangelho. E não é para você achar que a gente é incrível, seguir a gente no Instagram, não, abandona essa patifaria evangélica. Não é bater palma, isso é o mínimo que a gente tem que fazer. A gente ainda está na creche aqui, aleluia. Aí deu na cabeça do... vai ser mais fácil. Aí Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, eu não estou pedindo a tua ajuda, eu não pedi para você juntar um povo aí forte e vir na pancadaria. Ele disse, Pedro, ninguém está tomando a minha vida, você não está entendendo até agora. Cara, eu estou me entregando ao Pai, eu quero demonstrar o que é poder. Aí ele não só cura a orelha do Malco, que já é uma parada louca ali, né? Um milagre criativo, volta o pedaço da orelha, né? Como Jesus disse assim, ó, Pedro, cara, eu não preciso de ajuda. Eu não chamei a igreja para me ajudar. Eu chamei a igreja para participar da história da redenção. Ele diz assim, ó, ao meu comando, escuta, 12 legiões de seres angelicais entram em ação. É só eu rogar ao Pai. 12 legiões, meu querido, uma legião de soldados romanos, 6.000 soldados. 12 vezes 6, 72. Sabe o que Jesus disse? Você pregou sobre Eliseu, né, Carlos? Eu vi. Essa semana foi, né? Foi mais ou menos com o Eliseu e o Geazi. Acho que você falou disso, alguma coisa de visão, né? Visão espiritual. Jesus disse assim, ó, Pedro, há 72.000 seres angelicais esperando um movimento meu. E tipo assim, ó, beleza que a Bíblia não fala e você vai achar que eu estou falando bobagem. Não. Não era qualquer anjo. Não sei por que 6 legiões, não faço ideia, não é numerologia, para dessa patifaria evangélica também. Mas ele diz, ó, há 72, o Eliseu orou pelo Geazi, o Geazi falou, mas eles são muito mais do que a gente. Eliseu falou, nossa, seu louco, Pai, open your eyes, abre os olhos dele. Ele viu miríades de cavalos e cavaleiros de fogo e disse, uau, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele repetiu o que Eliseu falou para Elias, glória a Deus. Mas Jesus disse, Pedro, tem 72.000 seres angelicais aqui do alto escalão celestial esperando. Vai que eu sem querer faço assim, ó, Miguel já acha que é um comando, mata todo mundo, mata o capeta, acaba com tudo. Ninguém está precisando de ajuda aqui, Pedro. Quem está me entendendo, levanta a mão aí e diz sim. Sai do celular em nome de Jesus, então. Aleluia. Glória a Deus.
E a gente está querendo ajudar Jesus na missão dele. A igreja não é chamada a ajudar Jesus. A igreja é chamada a se submeter a Jesus. Então, se Jesus diz que poder é assim que se demonstra, é assim que a gente demonstra poder. Aí ele explicou isso no Sermão do Monte, a constituinte do reino. Ele diz assim, ó, se te ordenarem aí 1 milha, vai 2. Sabe por quê? Porque um soldado romano tinha previsto em lei autoridade para dizer para um judeu, dizer, ó, carrega esse objeto aqui por 1 milha. Então o judeu tinha que carregar, estava prevista aquela lei de opressão, né? Roma, inclusive, era vermelha, né, gente? Só para você ficar mais calmo, porque até agora você está achando que eu sou petista, mas não. Vermelho sempre é um governo do mal. Aí, olha só, você tem que andar 1 milha, mas Jesus falou, ao invés de andar a 1 milha que é obrigado por lei, anda. Sabe por quê? Porque você vai demonstrar poder. Quando você terminar de andar a 2ª milha, o soldado vai dizer, ué, mas você andou 1 a mais por quê? Aí você diz assim para ele, ó, porque eu estou sujeito a uma autoridade superior a você. Mas a gente não quer demonstrar poder sacrificial. A gente quer ganhar no peito, no grito, armamentista, conservador. Nossa, que maneira maravilhosa de evangelizar. Deixou de ser embaixador do reino de Deus e se tornou cabo eleitoral de ideologias humanas falhas. Mas não estou falando de política, eu estou falando de ser igreja, aleluia? Eu só estou dizendo como é que a gente está errando nessa área também. Então, para o PH respirar, solta aqui o primeiro botão da camisa aqui, né? o peco aqui, eu falei pegar. Gente, o que na verdade mesmo eu quero ir caminhando aqui com vocês, para o fim da nossa reflexão, aleluia, é que nós somos chamados a manifestar a realidade espiritual do reino de Deus. E a realidade espiritual, Deus nas Escrituras, estabeleceu uma maneira de manifestação de realidade espiritual. Pergunta para mim qual? Pergunta qual? A encarnação. Então, quando Deus quer manifestar a realidade espiritual, poder do seu reino, Ele encarna. Então, da mesma maneira, a gente só pode demonstrar o reino de Deus, testemunhar as virtudes do reino vindouro de Deus, se isso for verdade em nós. Então, não é o quanto nós falamos, é o quanto nós nos tornamos aquilo que a gente está falando. Quem está me entendendo? Não é o quanto fazemos para Deus, é o quanto Deus já fez em nós. E aí existe aquele processinho básico de submeter ao Senhor, de permitir que o Senhor, pela sua palavra, nos purifique dos tantos ídolos. Como disse o reformador João Calvino, o coração dos homens é uma fábrica de ídolos. Gente, eu e você temos uma capacidade de criar ídolo que assusta até Deus. Tudo vira ídolo para nós. Então a gente tem muitas ambições, pouca clareza de vocação. Então eu dizia, qual a esperança da igreja? Não é o céu. Olha o que a Escritura diz, 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3. Quem está comigo até agora, amém, gente? Mais 15 minutinhos eu termino, tá bom? Olha só. Amados, agora somos, leiam comigo, filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de... Peraí. Não, peraí. Vou te dar uma dica. Vou dar uma dica do estudo da Bíblia. Eu estava hoje testemunhando aqui no podcast, na Luz do Mundo lá, foi muito legal, né? Gente, eu sou o típico jovem de periferia, né? O tipo rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil humanos. Glória a Deus. Recebe a revelação aí agora. Porque Nutella não entende o que eu falei. Se você não entendeu, você é Nutella, está atestado. Mas glória a Deus. Salva os irmãos mais velhos, aí eu dou um café com leite para eles, colher de chá, como os outros. Mas escuta, eu disse hoje que eu tenho a 7ª série do colegial, eu perdi minha adolescência inteira na drogadição. Eu sou criado num bairro de periferia em Curitiba, moro lá até hoje. Eu não tenho curso de teologia e ninguém nunca me ensinou as Escrituras. Então, se Deus pode usar uma pessoa como eu, essa é a boa notícia para você nessa noite. Deus pode usar você, aleluia!
Não é legal? De verdade, gente. Se Deus pode fazer alguma coisa com um cara como eu, outrora usuário de crack, órfão de pai, meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. Deus pode fazer com qualquer pessoa que de fato se submeta a Ele. Que a nossa tendência, sempre que a gente está recebendo repreensão, o autor de Hebreus, inclusive, ele diz assim, não despreza a disciplina e nem desmaia. Lembra do texto de Hebreus 12? Que a gente faz uma das duas coisas. Hoje a gente despreza, hoje é verdade, não tem mais jeito. Calma, Deus está nos chamando ao arrependimento. Deus está nos chamando à sensatez. A graça nos educa para viver nesse século mau. Amém? Então assim, não fica esquivando, pensando que a minha vida é mais fácil que a sua, que eu estou sendo arrogante. Não, admite que você é frio, preguiçoso e negligente. E que uma dosinha de bipolaridade. Porque diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nunca lê ela. Então deve ser um transtorninho bem conversadinho. Acho que a gente dá diagnóstico para os irmãos aí no final. Amém? Não faz sentido o que a gente está dizendo. Aí a gente cria toda a expectativa num evento. Mas evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Evento é vento. Passa. Glória a Deus. Então eu estou em Jesus só há 23 anos. Vai fazer pouquinho tempo, não é? Mas há 23 anos eu escuto no Brasil que está vindo o avivamento. E que vai vir uma geração de ungidos. Eu não sei de você, mas eu cansei. E um dia eu falei, Deus, olha o seguinte, o avivamento não chegou, essa geração aí, eu não sei onde está, e o que o Senhor tem para usar é nós mesmo. Então, eu estou aí à disposição. Quem está me entendendo? Porque sempre, meu irmão, eu não quero acabar aqui com a pureza da fé de ninguém, tá? Eu não sou nenhum tipo de cético quanto ao desejo de Deus em avivar o seu povo, aleluia? Mas olha para mim, o novo de Deus não está vindo. Para de criar expectativa no futuro e se submete ao processo agora. Deus já entrou na história na pessoa do seu filho. O Espírito Santo não vai ser derramado, ele já foi. Aleluia, a gente precisa de sujeição ao Espírito Santo. Uma das características, Peco sabe, quando nós ensinamos sobre a natureza da igreja, é que a igreja ela é pneumodinâmica. Pneumo, a palavra para espírito, dinamismo. O que é uma igreja pneumodinâmica? Ela é gerada pelo Espírito Santo, reunida pelo Espírito Santo, capacitada pelo Espírito Santo. Então, primeira coisa sobre a igreja, ela é gerada pelo Espírito, não pelos nossos esforços. Ela é reunida pelo Espírito, não por uma boa programação. E ela é capacitada pelo Espírito, não por métodos de crescimento. Olha para mim, o Novo Testamento só reconhece um método de crescimento para a igreja. Pergunta para mim qual? A pregação do Evangelho. O resto é marketing multinível, só que gospel. Amém? O Novo Testamento só reconhece um método de crescimento de igreja: pregação do Evangelho. O resto é marketing multinível. É por isso que o sonho hoje de toda a igreja é ser mega. E as pessoas nos perguntam, enquanto igreja local, qual é o projeto de vocês para daqui 5 anos? Eu digo, ser fiel. E daqui 10, permanecer fiel. Quem está me entendendo? Então a gente precisa corrigir nossas motivações. Alguém concorda comigo? Escuta, você está ouvindo constantemente do Evangelho Coaching que você tem que ser relevante, que você tem que ser influente, a ponto de ter crente pagando para ganhar selinho de verificação no Instagram. É essa geração que vai tocar o Brasil? Socorro, você tem crise de identidade ainda, como que Deus vai te usar para alguma coisa?
Eu tive minha conta no Instagram hackeada, alguns irmãos aqui que me acompanham sabem disso, deram golpe financeiro, então foi uma doideira. Tinha mais de 100 mil seguidores. Eu recebi mensagens de consolo. Poxa, pastor, estamos com você. Deus disse, por quê? Esse momento de sofrimento que você está passando. Eu falei, qual? Você perdeu sua conta no Instagram. O quê? O quê? Sofrimento? É porque você tinha mais de 100 mil seguidores? Você está rindo das suas ambições? Que é isso, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda? Dá um sorriso aí, irmão. Tem irmão que está pensando assim, perdi uma chance de ficar em casa hoje. Violenta, né? Glória a Deus. E o Peco está pensando assim, eu queria tanto que o irmão Leandro voltasse, mas cada vez, quanto mais ele fala, menos diminui a chance, né? Mas o seguinte, olha para mim, você não foi chamado para ser relevante e nem influente. Você foi chamado para ser fiel. E se na economia de Deus, de acordo com o seu propósito, Ele te dar algum tipo de influência e relevância para a glória dEle, está tudo bem. Porque não se esconde uma candeia embaixo de uma cama. Está tudo bem. O problema não é a relevância e a influência. O problema é que nós estamos trabalhando pela relevância e a influência. E não fomos chamados para ser relevantes ou influentes. Somos chamados para sermos fiéis. Só que ser fiel, só isso? Só. Mas é isso. Bem está, servo bom e fiel. É a sentença que eu quero ouvir do Senhor. Não é bem está, servo relevante e influente. O Evangelho Coach está dizendo que naquele dia Jesus vai dizer bem está. Não é nem servo. Senhor, relevante e influente. Você foi extremamente incrível. Milhões de pessoas seguiam vocês na rede social. Uau, eu mesmo ficava impressionado. A gente inverteu os valores do reino de Deus, gente. Foi C.S. Lewis que disse que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem devolveu o favor, criando um Deus à sua própria imagem e semelhança. Aí quando a gente escuta o beabá do Evangelho, a gente diz, nossa, que profundo, que forte. Não, não é profundo, é que você é muito raso. Porque eu queria mesmo de falar hoje no tema, você me perdoa, Pega. Eu queria falar de uma igreja para a cidade, mas primeiro eu quero falar de igreja. Vamos, estou terminando já, graças a Deus, diga amém. Diga aleluia. E eu acho que essa é a exortação do Senhor para esse dia. Então, eu dizia que o método de manifestação de realidade espiritual é a encarnação, é aquilo que a gente está experimentando da parte de Deus pelo Espírito. E aí a gente começa então a ser a resposta de Deus para o caos. Amém, gente? Cristo formado em mim, aí sim eu posso me entregar para que Cristo seja formado em alguém. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então preste atenção para a gente encerrar. Qual é o nosso desafio? É entendermos a nossa tarefa sacerdotal. Para a gente amarrar o entendimento aqui e falar só nessa conclusão da missão da igreja. E sermos sacerdotais é entendermos que nós somos chamados a conciliar todas as coisas. Olha só, nós recebemos o ministério da reconciliação, não do conflito, aleluia. Aí você vê como a gente agiu equivocadamente nas eleições passadas. Que a gente foi chamado a reconciliar. E a gente fez o quê? Aumentou a intensidade do conflito no país. E colocamos o nome de Jesus no meio disso. Só que o Jesus nosso perdeu. Não o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. E a gente ficou meio sem saber como explicar. Na verdade a gente falou que foi lá o
o malvado favorito do STF, né? O culpado. Mas o problema é o seguinte, cara, Deus não é soberano sobre o Brasil? Porque Deus votou em quem a gente não queria votar. Difícil, né? Ele deve estar querendo ensinar alguma coisa pra gente, só pode, não pode? E se você está achando isso aí um escândalo, e está achando que ainda você está achando que eu sou o esquerdopata, você pode ler textos como Isaías 45, que Deus chama Ciro, que é um ímpio, pagão, idólatra, rei medo-persa, de meu ungido. Deus diz: olha, eu escolhi esse pagão aqui, para quê? Para disciplinar meu povo. Quem está me entendendo? Então, não é sobre eleições, não confunda, não reduza. Eu estou só mostrando o nosso equívoco, frente à vontade de Deus. Eu estava lendo o texto ali, esqueci, os irmãos não falam nada para mim, já subiu a banda, eu acho que é para mim acabar, né? Quando sobe a banda é um sinal que a mensagem está muito ruim e é melhor terminar. Diáconos, peguem-nos. Olha, eu estava lendo o texto lá, 1 João, aí acho que eu entrei aqui numa exortação para falar da esperança da igreja. Olha só. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Aí eu disse: mas como assim? A gente já não é filho de Deus? É que João está falando de estatura espiritual. Quem está entendendo? Então assim, o Peco e a Flávia estão com a bebezinha. Como chama a pequena? Maitê. Está com quanto tempo ela? 4 meses, né? Olha que coisa boa. Mas não é legal se daqui 10 anos a Maitê tiver o mesmo tamanho, né? A gente vai falar: tem alguma coisa errada no desenvolvimento da Maitê. Então nós já somos filhos de Deus por causa da obra da redenção e porque depositamos fé salvífica em Jesus, amém? Quem me entende, levanta a mão e diz amém. Só que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por quê? Porque nós ainda não alcançamos aquilo que Paulo chama em Efésios 4:3 de perfeita varonilidade. A gente não alcançou a estatura de Jesus, nem você, nem eu, não são vocês, somos nós, amém? A gente está submetendo a um processo até que isso aconteça. Aí ele diz assim: sabemos que quando Ele, Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Agora olha o verso 3, que eu estou falando: e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é. Então a esperança da igreja não é morar no céu, é se tornar como Jesus. Olha, a Bíblia que está dizendo, é o apóstolo João, não sou eu. Inclusive eu posso sustentar essa escatologia aqui noite adentro, não tenho interesse. Perder de vista a ideia de que a nossa esperança é que, cara, chega de morar no Coab, eu quero ruas de ouro, mansão de diamante, muro de jaspe, Porsche na garagem. Querido, isso aí não é o evangelho, isso é outro evangelho. É igual os muçulmanos que estão se explodindo aí porque vai ter 7 virgens no paraíso. Inclusive alguns crentes gostariam que tivesse 7 virgens lá, mas não vão falar que vai pegar mal. Então a gente criou um céu, olha para mim, que é só o reflexo da nossa idolatria. A esperança do cristão verdadeiro é se tornar um dia como Jesus. Então aí, inclusive, é o nosso combustível para a doutrina da santidade. A gente não tem que encorajar os irmãos a ser santos para não ir para o inferno. A gente tem que encorajar os irmãos à santidade porque todo cristão genuíno quer se tornar como Jesus, amém? Então o combustível para uma igreja santa é entender o plano de Deus, a esperança da igreja, que é se tornar como Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. O nosso desafio é que a gente está sempre pensando no lugar para onde a gente vai e naquilo que a gente tem que fazer. E esquecendo que não é sobre para onde estamos indo, nem sobre aquilo que precisamos fazer. É sobre aquilo que Deus nos chamou para nos tornarmos. A imagem e semelhança do seu Filho. Glória a Deus. E a coisa maravilhosa disso é que, embora eu e você não possamos fazer isso, Deus derramou o seu Espírito em nós. E o Espírito é aquele que nos transforma a imagem de Jesus de glória em glória. Então, há muito que ser feito enquanto missão da igreja. Mas primeiro, a gente precisa olhar para aquilo que nós precisamos nos tornar. E aí depois, então, dizia eu para concluir, entender o que é sermos sacerdotais. A função principal de um sacerdote, presta atenção, irmão,
Se possível a gente cessar a movimentação, eu agradeço. Para sermos sacerdotais, a gente precisa entender o que é o princípio da intercessão. E intercessão não é aquele tipo de oração que você fala gritado. Meu Deus, agora estamos aqui para interceder. Não, não, não. Intercessão é nos colocarmos entre. Isso é intercessão. E tudo aquilo que é dito sobre a igreja, é dito que ela é em Cristo, nas regiões celestiais. Presta atenção. As regiões celestiais é onde a igreja está, não é para onde ela vai. Então, entender essa mentalidade do reino de Deus. Nós estamos entre os céus e a terra. Isso é intercessão. É ser o veículo e o instrumento através do qual Deus manifesta a sua glória. Isso é sermos um povo sacerdotal. Então, na medida que a gente entende a nossa posição de intercessores, a gente começa a vivenciar o propósito de Deus. Mas sem desprezar a verdade de que primeiro precisamos nos tornar o tipo de gente que Deus deseja que sejamos. Graças a Deus, por intermédio do Espírito Santo e não do nosso desempenho. Na medida que tão somente nos rendemos ao que o Espírito fala por intermédio da palavra e não das nossas emoções e sensações em cultos. Fazem parte, mas não nos guiam. Então agora, para encerrar, os irmãos me dão 5 minutos para encerrar? Quem me dá 5 minutos para encerrar? 5, 10, 15, 20. Olha, eu creio que esse insight é do Espírito Santo. E aí a gente... Deixa eu até conferir o texto aqui, que eu quero. Eu acho que é Números 16. Está caindo aqui minhas coisas. Números 16. Vai indo lá, deixa eu ver se é isso. Ah, isso mesmo. Aí eu estou... Até que a cabeça está funcionando ainda. Números 16. Para a gente deixar esse princípio de intercessão. Para falar que não dizemos nada sobre a missão da igreja. Números 16. Aconteceu o seguinte. Olha só. 41. Versículo 41. Versículo 41 em diante. Olha que episódio do papel da intercessão. O povo de Deus do primeiro pacto era igual eu e você. Vivia se rebelando contra Deus toda hora. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Porque tinha uma praga rolando lá por causa da rebeldia do povo. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Olha só, vieram pois Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: olha só, levantai-vos do meio desta congregação e eu realizarei todos os sonhos deles. Aleluia. Glória a Deus, é isso aí. Porque que diferença tem entre você e o povo de Israel? Somos tão rebeldes quanto. E a consumirei num... Segura aí. Então se prostraram sobre o seu povo. O povo pecou. Deus mandou uma praga, começou a matar o povo. Morreu 14.700 pessoas naquele dia. E aí o povo se levantou e foi contra Moisés e Arão. Falaram: vocês que mataram o povo do Senhor. E Moisés e Arão estavam ali meio no estreitinho e tal. Ia rolar um linchamento. E de repente a nuvem da glória de Deus desceu sobre a tenda. Cris, você está rindo, velho? Bagulho louco. Desceu a nuvem da glória de Deus sobre a tenda. E o Senhor apareceu. Ele só disse assim, ó: só sai da frente. Ah, jeito especial. Acordou aí, irmão? Agora, aleluia. Recebeu a unção aí, varão? Quero receber. Receba então. Ele falou: Moisés e Arão, só dá um espacinho. Vai ser uma só, vai cair uma bola de fogo. Vocês querem unção, avivamento? Vou avivar o povo agora. Aí eles se prostraram sobre o rosto. Caíram em terra. Olha só, continua o texto. Disse Moisés a Arão:
Quem era Arão? O sumo sacerdote. Qual é a função principal do sumo sacerdote? Interceder. O que é intercessão? É estar entre Deus e os homens. Essa é a função da igreja. Porque nós somos agora o povo sacerdotal, amém? Escuta, não tem mais um sacerdote entre nós. O pastor não é sacerdote da igreja, nem o marido é sacerdote do lar. O marido é cabeça da esposa. O sacerdote do lar é Cristo, tanto da esposa, quanto do marido, quanto dos filhos. Ensina a Bíblia direitinho, tá, irmão? Glória a Deus. Aí Moisés falou: toma o teu incensário, que era o instrumento de intercessão, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Eles pecaram, Deus vai matar todo mundo. Deus tinha matado 14.700, não, mas agora ele vai matar todo mundo. E Moisés, um homem de Deus, cara, ele sabia que Deus não queria matar todo mundo, mas Deus precisava matar todo mundo, entendeu? É o que Jesus fez, assim, Deus não quer matar você. Quer dizer, Deus quer matar você, mas Jesus falou: vamos entrar num acordo aqui, pai. É claro que é o propósito eterno de Deus, é brincadeira o que eu falei. Aí faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, já começou a praga, começou a morrer o povo já começou a desfalecer, tipo assim, The Walking Dead. Continua. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação. Olha a ênfase que o texto dá. Eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou o incenso nele, olha a cena, e fez expiação pelo povo. Olha o seguinte, se liga no que está acontecendo. Pensa no povo aqui. E aí a praga veio derrubando a galera. Depois você lê o texto, 14.700 pessoas já tinham morrido. Mano, quando Deus vem para matar, Deus mata muito certinho. Efeito dominó, matando o povo. Aí Arão correu na frente. Imagina a praga, a galera morrendo, ele no pinote, ó. Arão, nem o Bolt em toda a sua glória, né? Arão no pinoteou, chegou com o incensário, parou na frente da congregação. E sabe o que ele fez? Uma linha divisória com a fumaça do incenso. Olha o que o texto vai dizer, meu irmão. O que é intercessão? Continua. Pôs-se em pé. Leiam comigo. Sabe o que aconteceu? Aqui a galera morrendo, a praga chegando, bum, 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 efeito dominó. Ele começou a correr e fazer uma linha divisória com o aroma do incenso, que é só um símbolo da intercessão de Jesus e do papel da igreja. Aí ele parou com o incensário entre os mortos e os vivos. E intercessão é se colocar entre. A tarefa da igreja é interceder pelo mundo. Mas para isso ela tem que ser sacerdotal. Ela primeiro precisa andar de acordo com a lei de Deus. E aí ela tem a autoridade do próprio Deus para que a praga cesse. Cara, isso aqui é maravilhoso. Então essa é a tarefa sacerdotal. E aí, na verdade, eu pensei que eu ia começar daqui a pregação, porque eu queria falar isso. Não. Eu queria falar de uma igreja para a cidade. Mas como? Se a maioria de nós nem sabe o que é a igreja dentro dos padrões de Deus, não das minhas opiniões, mas dos padrões de Deus. Mas a boa notícia é que a gente pode se arrepender hoje, aleluia. Glória a Deus, a gente pode se arrepender. Você pode não me chamar de petista, né? Você pode não falar que eu sou isso ou aquilo, você pode só dizer: é verdade, Deus, eu sou essa mentira que o irmão Leandro falou. Porque sabe por quê? Porque Deus sabe, você sabe e o Satanás também sabe. A boa notícia é que quando a gente é repreendido por Deus, significa que somos filhos. Aleluia! Aleluia. Porque qualquer um que está sem disciplina não é filho. Então toda vez que Deus arrocha comigo, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Porque todo pai disciplina e corrige aquele a quem ama. E nós carecemos de disciplina. Alguém concorda comigo? Aí para pensarmos em sermos igreja para a cidade. Curva a sua cabeça. Pai, te damos graças nessa noite por Jesus Cristo. Em especial te louvamos porque o seu Filho torna possível nos tornarmos o tipo de gente que você anseia. E tudo isso se dá
pela atuação do seu Espírito em cada um de nós, a começar por mim, Senhor. Pai, eu quero te pedir com a sinceridade que há no meu coração, Senhor, fere o nosso coração com a sua palavra nessa noite. Livra-nos de um coração obstinado. Livra-nos da dura cerviz, que quando recebe repreensão e admoestação se esquiva e tenta procurar, Senhor, desculpas. Mas que possamos, Senhor, encontrar um lugar de quebrantamento e arrependimento nessa noite, gerado pelo seu próprio Espírito, mediante a exposição da sua palavra. Eu não tenho capacidade retórica, Pai, para convencer o seu povo, e tampouco a desejaria ter. Mas a sua palavra foi aberta nessa noite, não as minhas opiniões, não aquilo que eu penso que deveria ser, mas a instrução da sua palavra, exatamente aquela que você falou por meio do Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E eu te peço em especial por essa expressão do corpo de Cristo aqui em Ribeirão Preto, seus filhos e filhas que estão reunidos aqui, homens e mulheres que você tem levantado para o serviço do seu reino, meus irmãos, meus amigos, meus conservos de jornada. Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento nessa noite. Cada um de nós, aqueles que estão servindo nas diferentes áreas, os pastores dessa expressão da igreja aqui, Senhor. Senhor, quebranta o nosso coração nessa noite, a começar pelo meu. Constranja-nos com a sua verdade. Não apenas, Senhor, lágrimas desçam dos nossos olhos, mas haja uma genuína conversão da nossa mente. Eu te peço, Pai, por todos os seus filhos que estão aqui, renova o nosso entendimento nessa noite, Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento para que compreendamos a real esperança da nossa vocação. Eu posso imaginar, Pai, quantos conflitos interiores seus filhos que estão aqui vivem nessa noite, assim como eu carrego os meus próprios conflitos. Mas eu também tenho certeza que o seu supremo propósito é muito mais alto do que aquilo que podemos pensar ou imaginar, Senhor. Mesmo em tempos de cativeiro e repreensão, você disse a seu povo: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, e são pensamentos de paz, para vos dar o fim que vocês anseiam. Pai, a igreja do nosso país carece da sua disciplina e repreensão. E por igreja não estou falando de uma realidade abstrata. Estou falando de mim mesmo, da minha casa, dos seus filhos que estão aqui e de todos aqueles que no Brasil invocam o nome de Jesus, Senhor deles e nosso. Constranja-nos por intermédio da sua palavra nessa noite, Senhor. Nós aqui não temos mais a necessidade de sentir coisa nenhuma nessa noite, Senhor. Nós não temos aqui nenhuma preocupação com a canção final, se ela vai encaixar bem com a pregação. Nós não estamos, Senhor, olhando para essas coisas que são boas, mas que não são suficientes. Nós estamos aqui com o coração aberto para você, Senhor Jesus. Nós estamos aqui reconhecendo que nós precisamos de Ti. Enquanto nosso irmão está tangendo algumas notas aqui, eu queria que você orasse com suas próprias palavras, aí onde você está, e falasse a sua real necessidade do Espírito no seu coração. Faça isso enquanto tangemos aqui o piano.